Então, aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro preencher o fundo. Como é que a gente faz? Vem aqui na ferramenta de seleção. Seleciona aqui. Como eu quero que eu preencha o fundo, Ctrl Shift I. E agora eu venho aqui, preenchimento generativo, tá? A gente vai ter que fazer algumas correções, porque provavelmente a IA não vai entender muito bem de primas. Vamos gerando aqui. Isso aqui ela já gerou um negócio já bem legal, já. No caso de você pegar imagens com baixa qualidade, como você melhora? Já vou mostrar, isso faz parte do processo, né? A gente usa basicamente o Upscale, que é uma ferramenta de IA gratuita. Atualmente, quanto custa o Photoshop com a IA generativa? Tem o plano mais básico, que é o plano que eu mais recomendo, tá? Que é só o Photoshop e o Lightroom. Se eu não me engano, ele tem desconto para aluno e para professor, mas é em torno tipo de não vou saber te dizer porque faz tempo que eu pago, né? Eu pago 120. Mas ele fica, cara, eu acho que é metade do preço assim, sabe? Vale muito a pena, vale muito a pena. Esse aqui é o que tá mais satisfatório. Vamos tirar aqui. Aqui. Vamos juntar aqui novamente. E agora a gente vai fazer a seleção. A gente vai vir aqui com a seleção. E nós vamos corrigir aqui esse pneu, primeiramente. O que a gente pode fazer? Eu acho que eu vou fazer a seleção desse pneu aqui e colocar lá atrás, ó. Vamos fazer a seleção aqui. Fazer a seleçãozinha dele aqui. Aqui, a gente cria a seleção. E Ctrl J para duplicar só ele aqui, tá? Converte ele em objeto inteligente. E aqui dentro dele, a gente vai fazer outra seleção. Fazer com laço poligonal mesmo. Para tirar esta parte do flap. Capaz, pode fazer a pergunta quanto quiser. Estamos aqui para isto. Estamos aqui para isto. Aqui a gente vai fazer uma mini manipulação. É normal, aqui, ó. Perfeito. Converter objeto inteligente. E aqui, como é o outro lado do pneu, eu vou tirar essa parte aqui. Porque essa parte só aparece fora, né, do pneu. Então, eu vou usar a ferramenta recuperação de mancha. Tá? Então, a gente duplica aqui e rasteriza essa camada. Diminui aqui essa brush. E a gente vai fazendo aqui o pincel de recuperação, ó. Ou a gente pode usar o carimbo. O carimbo também é uma boa. Cadê o carimbo? Aqui. Como é que funciona o carimbo? A gente vai selecionando aqui nele. E ele vai colando o que a gente selecionou. Basicamente é isso. Selecionar essa parte aqui. Como é uma parte mais escura, não vai ficar tão aparente. Não tem problema a gente fazer isso aqui. Aqui, ó. Aqui.
Ctrl S. O que que a gente vai fazer agora? Esse pneu, ele vai vir para cá. E daí a gente vai editar, transformação, deformar. E aqui nele, a gente vai deformando ele. Na verdade, eu acho que a gente pode pegar uma transformação de perspectiva, que daí a gente pode aplicar o layout aqui, ó. Então, a gente tem duas faces. A gente tem essa face e a gente tem essa face aqui. Assim. Que tá assim. Agora a gente vem aqui em distorcer e a gente vai conseguir distorcer ele bem, ó. E eu acho que é isso. E daí a gente vai posicionar ele mais ou menos aqui. E daí a gente vai diminuir a opacidade dele. Só que antes, a gente vai remover esse pneu daqui, ó. A gente vai pegar assim. Botar o preenchimento generativo até ficar de uma forma que fique bom pra gente colocar o pneu em cima. Ou, na verdade, a gente pode deixar ele posicionado aqui e só colocar o preenchimento generativo, porque ele vai preencher com essa imagem que a gente está mostrando para ele. Eu espero que funcione. Ó. Só não é um pneu de Fórmula 1 isso aqui, né, meu querido? Não. Vamos deixar ele preencher aqui, sozinho. Fazer esse preenchimento. Aqui. Basicamente, essa é a parte mais trabalhosa, tá, pessoal? O restante vai ser mais de boinha. Aqui, ó. Aqui vai ficar perfeito. Então, na real, não vai ficar não, né? Aqui. Mais ou menos aqui. E daí a gente vai duplicar esse flap lá pro outro lado. A gente vai fazer a seleção dele aqui. Fazer a seleção desse flap. Aqui, ó. A gente vai fazendo esta seleção. Aqui. Tô mais quietinho porque tem que ter concentração. Concentration. Fizemos a seleção, Ctrl J. Eu vou botar pra cima. Eu vou transformar horizontalmente. E daí eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ver em editar perspectiva. A gente vai colocar, tem uma perspectiva aqui. E que tem uma perspectiva aqui, que são duas. Aqui a gente vem distorcer. Aqui.
Só que essa parte aqui, a gente vai selecionar, vai transformar. E eu quero passar ela assim, por trás aqui. E vou pintar ela de preto, assim, ó. Com uma dureza menor. Diminuir o fluxo aqui em cima. Assim. Vamos ver se vai dar certo, né? Como é que a gente vai fazer? Como você cancela a seleção dos pontos da ferramenta caneta? Porque sempre que eu tenho que selecionar outro ponto, ele meio que se deforma. Aqui na caneta, a gente faz o seguinte. Como é que funciona? A gente vem aqui no demarcação, né? A gente fez vários pontos. Mas se eu faço uma curva, ele cria isso aqui, ó. Tá? E como eu faço para, se eu quiser vir para cá, ele não fazer essa curva, tá? Ou eu coloco Ctrl Z, seguro o Alt e ele vai criar essa setinha para mim e eu coloco a orientação de onde eu quero ir e faço a curva. Aqui ele fez a curva para onde eu quero ir, ó. Mas se eu quiser ir reto, aí eu faço a curva aqui. Ou se eu quiser permanecer na curva aqui, ó. Basicamente assim. Mas se eu puxar... Eita, mas se eu puxar da onde eu não quero, ó. Da onde eu ultrapassei ali o meu ponto. Aí eu posso mexer ele aqui, ó. Não sei se essa foi a tua dúvida. Vamos ver o que eu consigo fazer agora aqui. Agora eu acho que eu vou puxar aqui. Isso aqui é manipulação, tá, pessoal? A gente vai mexendo até a gente acertar o que a gente quer. E eu acho que é basicamente isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Vou mesclar aqui. E vou juntar aqui. Ó. Esse pneu tá um pouco torto. O que a gente vai fazer? Vamos deixar ele mais retinho assim, ó. Aqui. E daí a gente vai mexer nele aqui, ó. Assim. Temos um carro de Fórmula 1. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos mesclar tudo isso aqui, converter em objeto inteligente, tá? Só que a gente precisa acertar a sombra dele. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essas pastas aqui. Vamos selecionar só o piloto. Não, na real, dá pra gente tirar essas coisas aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um laço poligonal aqui. Eu vou ver o que ele gera assim, ó. Vou botar aqui árvores. Que eu quero gerar um pouco de natureza. Era exatamente essa dúvida? Então, de nada. Qualquer coisa, só coloca aí que eu respondo de novo, tá? Aí, ó. Era isso aqui que eu queria. Natureza. Aqui desse lado, dá pra gente fazer isso se a gente quiser. Eu acho que eu vou fazer. Eu vou puxar aqui. Mais ou menos essa parte aqui. Eu quero que tenha mais natureza. Preenchimento generativo, gerar. Só que eu não falei que eu queria natureza, né? Então, árvores. Acho que isso aqui. Assim. Dessa forma. Seleciona tudo, converte em objeto inteligente. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar esse velhinho daqui.
Vamos tirar. Tirando ele daqui, dessa forma. Tirar esse veião daí. Show! Agora o que a gente precisa fazer? Precisamos melhorar essa imagem, a qualidade da imagem. Tá? Só deixa eu remover mais algumas coisas que eu não estou satisfeita. Como, por exemplo, isso aqui. Basicamente isso aqui, ó. Parece que é meio que um defeitinho na imagem. Assim. Vamos corrigir agora a sombra, tá? Antes da gente ele. Então a gente vai selecionar só o que é o piloto e vamos dar um Ctrl J. E aqui a gente vem no remover plano de fundo. Quando a gente for remover o plano de fundo, a gente vai fazer a otimização dele aqui, tá? Então a gente vai converter em objeto inteligente e nós vamos abrir o objeto inteligente aqui, tá? O que que eu quero fazer? Eu vou colocar um preenchimento de cor sólida embaixo, botar um roxo que se diferencia bastante. E a gente vai pintar ele aqui, ó. Com branco, né? Assim. Não, eu selecionei errado isso aqui, velho. Fecha aqui. Vamos dar um Ctrl J e vamos só rasterizar para ver se ele entende o carro. Aí ele entendeu mais ou menos, ó. Vamos colocar uma cor sólida aqui embaixo. Assim. E vamos diminuir a opacidade. E assim a gente consegue ver o que que é e o que que não é. Tá? A gente vem com a brush. E vamos vir revelando aqui, ó. A gente pode aumentar a dureza dela. Deixa o fluxo em 50%. Tá? Pra gente ter mais controle aqui da nossa brush. E vamos apagando o que que é e o que que não é da nossa imagem aqui. A gente só precisa disso para fazer a sombra. Beleza? Então a gente vai apagando aqui o que a gente quer e o que a gente não quer. Basicamente é isso aqui. Não precisa ser perfeito, tá, pessoal? Porque basicamente isso aqui vai servir só pra gente nos guiar para fazer o fundo, colocar o restante da composição que a gente precisa na arte, tá? Então, não necessariamente precisa estar perfeito, tá? Então, a gente vem aqui, ó, fazendo basicamente isso. Trabalhando com máscara. Caso vocês não saibam o que é máscara, tá? Ai, Ana, eu não sei trabalhar com máscara. Comenta aqui que eu explico pra você o que que é máscara. Tá? Mas caso você queira, né? Caso você não queira, eu não vou explicar também, né? Aqui é a parte mais importante do pneu que a gente tem que recortar. Porque é a parte que vai a sombra que a gente precisa corrigir. Então, ele precisa estar certinho. Aqui. Basicamente isso. Aqui. Precisa estar roxo. Isso aqui já faz parte do chão. Essa parte aqui também.
Aqui também. Aqui. Vamos ver o que precisa de retoque aqui em cima. É isso, tá? Basicamente isso. E agora a gente vai criar uma nova camada. Lembrando, isso aqui é só a base da imagem pra gente melhorar ela lá no software. Aqui, ó. Assim. Aí, ó. Tem sombra com sombra. Tem sombra com sombra. Questão das máscaras, patrão. Ó, eu vou criar um objeto inteligente aqui, só pra te entender o que é máscara, tá? Aqui tá, eu tenho uma camada, que pode ser uma imagem, pode ser um ícone, pode ser qualquer coisa, tá? Que você queira recortar. Por que que a gente não rasteriza aqui e vem com a borracha, assim, e apaga? Porque eu vou perder essa informação. Beleza? Então, vamos supor que você apagou alguma coisa de alguma imagem. Ah, é diretão, sem máscara. Você vai fazendo arte, vai fazendo arte. Quando você vê, você precisa daquele fundo de novo. E você não tem porque você não usou máscara, porque você deletou aquele. Com a máscara, a gente não deleta o fundo. Tá? A gente não deleta o fundo. A gente faz o que, basicamente? Vou criar aqui o outro. Vamos supor que eu tenho essa imagem e eu quero remover o fundo. Eu vou aplicar uma máscara aqui, né? Um íconezinho de máscara. Quando a minha máscara significa que ela está revelando tudo que está na imagem que ela foi aplicada, tá? Então, ela está com a luz, ela está revelando. Se ela está preta, você pode perceber que ela desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque, basicamente, eu estou ocultando tudo que está na máscara. Se eu passar um pincel branco, que é a cor contrária, eu vou revelar o que está oculto. Passei o pincel. Revelei o que está oculto. E daí ele me mostra ali onde eu passei. Beleza? Agora, se tivesse ao contrário, se tivesse branco e eu passasse o pincel, que é o contrário, preto, eu vou ocultar, eu não vou apagar. Vou apenas ocultar. E é basicamente assim que funciona a máscara. Tá? Pra que serve? Qual é a utilidade? Aqui eu usei uma máscara para recortar o bom moço. Aqui, só que eu ainda estou com o fundo dele. Se eu deletar essa máscara agora, eu tenho o fundo dele completo. Entendeu? Se eu precisar, de alguma hora eu precisar desse fundo, eu vou ter dessa informação, tá? Então sempre tenho que guardar essa informação. Me responde aí, Carlinhos, se isso respondeu a tua dúvida. Tá? Me responde que se daí eu volto aqui e falo de novo. Basicamente, tá aqui a nossa imagem, a gente vai selecionar tudo, segurando o Shift vai converter um objeto inteligente. E eu vou exportar essa imagem, exportar como. E aqui no tamanho eu vou botar 3 vezes. E eu vou exportar ela aqui na área de trabalho. Por quê? Porque agora eu vou fazer upscaler. Te respondi a dúvida? Te respondi? Entendeu mais ou menos como funciona? Aí você vai pegar a manha de usar a máscara. A manha enquanto você for usando. Cara, abre um arquivo, pega tudo que você já recortou na sua vida, várias coisas que você já recortou na sua vida, e vai testando a máscara, tá? Se você usar um pincel que não é daquela cor, ela não vai recortar. Então tem que ser o preto no branco e o branco no preto. Fechou? Agora a gente vai pro upscaler. Vamos colocar aqui. Aqui. Agora, o que a gente precisa realmente transformar aqui e ter recortado? Só o cara, a gente não precisa do carro. Não, na real, a gente precisa do carro. Então, a gente vai selecionar tudo aqui, ó. Ctrl J e vamos ver se ele remove esse plano de fundo. Eu tenho dúvida de como funciona o objeto inteligente.
Meu amigo, você está no lugar certo. Eu vou te responder. Tá. Dessa forma já tá bom. Esse recorte automático aqui já tá bom. Tá. A manipulação de imagem só funciona com coisas reais ou posso usar com literalmente qualquer imagem? Olha, eu acho que você pode usar literalmente qualquer imagem dentro do que você quer representar, tá? Então, tipo, se eu pegar um desenho aqui e colocar aqui, às vezes pode ser que não fique legal, tá? Mas daí vai de caso para caso. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai começar a colocar os elementos, como funciona o objeto inteligente, tá? Quando a gente vem aqui, a gente tem uma camada que não está em objeto inteligente, o que acontece? Quando a gente não mexe no tamanho dela, no tamanho original, ela pode perder qualidade, tá? Então, se eu der um Ctrl T aqui, tá ele aqui duplicado, tá? Eu diminuí bastante ele lá. Diminuí e dei o Enter, tá? Eu transformei ele. Agora, se eu quero voltar ele à origem, vou aumentar ele aqui de novo, ele perde totalmente a qualidade, tá? Com o objeto inteligente, isso não acontece, tá? Por que que não acontece? Porque se eu estou com essa imagem, nesse momento que ela tá aqui agora, eu não transformei ela ainda, eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou converter em objeto inteligente. Eu preservei a qualidade no momento que eu converti, tá? E como funciona agora o objeto para mim mexer nele, tá? Eu quero mexer isoladamente. Ele fica com esse íconezinho do lado, tá? E você pode editar ele separadamente do seu arquivo, tá? Vou clicar 2 vezes aqui na miniatura e ele vai abrir outro arquivo, tá? Mas esse arquivo ele está dentro do PSD. E aqui eu posso editar ele. Se eu quiser, agora eu vou fazer uma pintura aqui, ó. Uma pintura aqui, uma aqui, pintar o carro assim e tal. Vamos supor que eu fiz isso. Ele vai ficar com asterisco aqui em cima, tá? O que que significa esse asterisco? Significa que tem alterações que você fez que não estão salvas. Se eu clicar Ctrl S, eu não vou precisar salvar no meu computador, ele vai salvar no PSD. Então, dou um Ctrl S e ele veio para cá como o objeto inteligente, tá? Se o objeto inteligente configurar lá dentro, fica só lá dentro, certo? Só no limite lá da imagem. Mas a principal vantagem mesmo do objeto inteligente é que ele não perde a qualidade no momento que você transforma. Beleza? E agora a gente vai começar a colocar a nossa composição aqui. Beleza? Então a gente vai pegar aqui live. E eu acho que é isso aqui. É isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso elemento da poeira. A primeira coisa que a gente vai colocar. Então, Ctrl C, Ctrl V. Onde que vai ficar essa poeira? Ela vai ficar entre o background e o que a gente recortou. Então, dá um Ctrl T. E vamos colocar aqui, ó. Basicamente na imagem inteira, assim, ó. Não se preocupem que a gente vai editar agora. Agora vocês podem ver que ela tem um branquinho aqui que fica incômodo, tá? O que que a gente vai fazer? Clicar 2 vezes para a gente entrar nos estilos de camada. E aqui a gente vai mexer na camada subjacente, tá? Mas, na verdade, a gente vai mexer aqui, ó, na camada atual. A gente vai mesclar a camada que está atrás com essa camada que a gente está mexendo. Vai segurar o Alt e vai abrir aqui, ó. E daí a gente vai tirar tudo que é branco dessa poeira. Ó, e daí ela vai ficar mesclada com assim, ó. Assim. Beleza? Vou aplicar uma máscara, ó. A máscara está branca, então eu estou vendo tudo que tá nela. E eu vou ir ocultando ela. Vou diminuir a dureza da minha brush e diminuir o fluxo lá em cima também. Porque eu quero apagar algumas coisinhas de leve. Porque eu quero que essa poeira seja uma coisa mais sutil. Assim, ó. Assim. Deixa eu apagar só aqui em cima, assim. Daí eu vou aumentar ela mais ou menos assim, ó. Agora eu vou selecionar tudo aqui
Fazer mais um ajustezinho assim. Qual é a próxima coisa que eu vou colocar agora aqui? Eu vou colocar a Esquadrilha da Fumaça, tá? A primeira coisa que a gente vai aprender é como editar a cor, né? Porque a cor não é a cor que eu quero. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos expandir aqui com essa ferramenta de corte demarcado. Eu vou expandir essa imagem. Vou expandir assim, ó. E ela já é da Fórmula 1, essa é minha. Vou selecionar aqui, eu vou expandir o fundo com a IA, tá? Com a IA a gente tem maior liberdade do mundo, tá? E daí ele vai me preencher só o que é avião. E daí vai ficar top demais. Eu espero que eu tenha tirado a tua dúvida do objeto inteligente, Sandoka. Sandoka pensador. Ó. Temos o nosso objeto inteligente. Esse aqui tá lindo demais, ó. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos selecionar os dois, Ctrl E, vou rasterizar aqui mesmo. E eu vou tirar esses fios daqui. Assim. Entender que eu quero tirar o fio, tá? Não tem problema. Já postaram no story de vocês lá? Que estão assistindo a stories, hein? Quem compartilhar lá. Faça uma foto bem bonita de vocês estudando. Que demora, gente. Aí, foi. Vamos deixar assim. E agora a gente vai alterar as cores, tá? A gente vai ter que usar 2 camadas pra alterar essas cores, porque eu quero o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a bandeira da Holanda. Tá? Então a gente vem aqui, bandeira Holanda, porque ele é holandês, tá? O cara na questão que a gente tá fazendo aqui, né? Então ela tem o vermelho, que é a primeira cor, e o azul, que é a última cor, tá? A gente precisa mudar a inversão aqui das cores, porque esse vermelho precisa estar aqui. Agora a gente vem aqui em ajustes, matiz de saturação, e aqui nessa mãozinha que tem na matiz de saturação, a gente vai selecionar o verde, tá? A gente vai aplicar aqui o range do verde e a gente vai trocar a cor. Podemos aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Vamos voltar a alterar a cor aqui das fumaças, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl I nessa máscara. E eu vou pintar ela. Eu vou aumentar a saturação aqui. E eu vou pintar só onde eu quero alterar. Vou pintar assim, ó. Assim, ó. E daí agora eu vou vir aqui. E eu vou clicar aqui em colorir. Daí agora sim, ó. Aí, ó. Te mete, rapá. E agora a gente vai colocar mais uma matiz de saturação para tirar este laranja aqui, ó. Que a gente quer que seja vermelho, totalmente vermelho. Só que a gente vai excluir esses rapazes aqui, ó. Porque a gente quer que eles fiquem vermelhos, né? Aqui, bem vermelho. E daí aqui eu só pinto novamente com a máscara, né? E a máscara vai funcionar, mesmo se ela for uma camada de efeito,
Vai funcionar da mesma forma. Beleza? Agora, pra mesclar com aquele céu, vai ser difícil, né? Não. Então, a gente vem aqui e converte tudo isso aqui em objeto inteligente. Ctrl C. E vamos colocar ele aqui nesse céu, ó. Ctrl V. Vamos posicionar ele. Como ele tá em objeto inteligente, eu vou poder transformar como eu quiser. Vamos deixar ele bem aqui no topinho, assim, ó. Dei Ctrl Z sem querer. Aqui, assim. O que que a gente vai fazer primeiramente? Vamos aplicar uma máscara. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Por enquanto. Tá? E para mesclar com o céu, o que que a gente vai fazer? Vamos dar um duplo clique e nós vamos vazar aqui a luz da camada subjacente. Não, na verdade, nós vamos vazar da outra aqui, ó. Assim, ó. Olha como fica pica. E daí a gente vai clareando aqui assim, ó. Assim. Aí, ó. Topzera demais, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos aplicar aqui um degradê preto. Que ele vai ficar na borda aqui. Pra dar essa impressão do pôster mesmo, tá? E sempre tem essa bordinha assim, ó. Aí, ó. Vamos aplicar uma máscara. Assim. E daí a gente pega ele aqui e puxa pra cima, assim. Assim. Aqui ficou show de bola. A gente pode vazar um pouco. Aqui, ó. Não tem porquê, né? Don't have porquê. Beleza. Agora a gente vai começar a posicionar os caras, beleza? Então a gente vem Ctrl O aqui. E nós vamos posicionar este aqui. Vamos fazer o upscale? Desses capacetes eu não vou precisar fazer o upscale, tá? Eu só vou pegar ele aqui e vou remover o plano de fundo. Removido, vou converter em objeto inteligente. Vou colar aqui. Vou colocar ele embaixo aqui da poeira e em cima dos aviões. E agora eu vou apertar o Ctrl H para me revelar minhas guias. Porque eu vou colocar ele aqui assim, ó. E daí eu vou aplicar uma máscara nele para apagar um pouco aqui disso aqui, ó. Assim. Beleza? Esquecemos de recortar ela só, né? Vamos posicionar ela aqui. Eu vou abrir aqui o objeto inteligente. E vou recortar ela aqui, ó. Remover plano de fundo. Removido, Ctrl... Ah, aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Antes da gente remover o fundo, a gente tem que ampliar. Porque ele tá com o braço cortado, tá vendo? A gente precisa expandir esse braço. Vamos expandir ele aqui. Preenchimento generativo, gerar. Perfeito. Aqui. Agora a gente junta os dois e remove o plano de fundo. Ctrl S. Tá ele aqui, ó. Ele vai ficar mais em cima, sem problemas. E agora a gente aplica uma máscara e vai ocultando aqui. E daí aqui a gente vai colocar a sombra preta entre uma imagem e outra. Pra ficar diferente, ó. Daí a gente vai selecionar essas duas aqui. E a gente vai posicionar melhor elas assim, ó. Assim, já tá mais do que satisfatório, tá?
Só de você posicionar bem as coisas já fica top. Só que a gente vai perceber que precisa de umas modificações aqui nessa máscara. O que que a gente vai fazer? A gente vai mascarar ele aqui, ó. Nós vamos colocar um filtro mínimo aqui, né? Ele vai dar esse range e a gente ainda vai fazer mais coisas aqui, ó. Vamos começando apagando aqui ele. Vamos aumentar o fluxo, aumentar a dureza. Vamos diminuir ainda mais. Pra tirar todas essas coisinhas que ficam brancas. Sabe? Aqui, ó, não tá muito bem recortado, por exemplo. A gente vai vindo fazendo esses retoques, entendeu? Retoques aqui, ó. Aqui assim. Aqui, ó, esse branco. Também poderia ter colocado a outra imagem por cima dele. Assim, a de capacete esconderia a parte do braço que estava cortada. Também, é uma boa também. É uma boa também. Tá. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero diminuir um pouco essa fumaça, assim, ó. Quero deixá-la um pouco mais pra baixo. Então, eu venho aqui com a máscara. Aqui. Assim. Quero deixar essa máscara assim. Pra mim não ficar mexendo muito na máscara deles, eu vou colocar um degradê branco por cima. E daí eu não fico mexendo neles, eles não ficam se sobrepondo. Assim.